amizade e alegria de poder, por vezes, nos encontrar, rirmos juntos, né? E conversarmos a respeito de muitas coisas importantes sobre o reino de Deus. E hoje, nessa data tão importante, Ele está trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Eu vou pedir ao presbítero Nelson, que também é um dos pioneiros dessa igreja, para que ore por esse momento em que vamos ouvir a palavra. Oremos. Grandioso Deus, eterno e poderoso Pai, nesse momento, Senhor meu Deus, eu peço a Tua unção, o Teu poder, do Teu Espírito Santo, Senhor meu Deus Pai. Estamos aqui com o nosso irmão Cleiton, que vai trazer a Tua palavra, Senhor meu Deus Pai. Ô Jesus amado, pedimos que esvazie nossos corações, Senhor meu Deus Pai, nossa mente, Senhor meu Deus Pai, que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor meu Deus Pai. Por isso, em nome de Jesus, abençoa nosso irmão, Senhor meu Deus. Traga a ele, Senhor meu Deus Pai. Dê a ele tudo aquilo que ele necessita, Senhor meu Deus Pai, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus que eu peço, oro e te agradeço. Amém. Irmãos, como pregar numa igreja que Jesus é membro, não? Presbítero. Quero convidar vocês a abrir no livro do Apocalipse. Não vou falar sobre o fim do mundo. Lá no capítulo 5, um dos textos fundamentais para nós entendermos o papel de Jesus e da igreja. Apocalipse, capítulo 5. Vou ler o texto todo porque ele é um conjunto de versículos e não dá para nós pegarmos alguns sós. Diz o texto sagrado: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo a cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno é o cordeiro de abrir os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é
o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, vamos ler juntos: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram e o adoraram. Dei como título do sermão dessa noite o seguinte: Jesus venceu e vencerá. No carnaval deste ano em São Paulo, no último dia do desfile, uma escola de samba trouxe uma comissão de frente. E essa comissão de frente apresentou uma batalha entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. Satanás venceu e arrastou Jesus pelo chão. O comentarista da TV disse que aquele ato cênico era algo muito lindo. Houve muito protesto, e devia protestar mesmo. Explicações foram dadas, mas não convenceram quem tem Jesus no coração. Para quem conhece um pouco e sabe ler o que está por trás deste ato cênico, apesar das explicações, nós entendemos bem o que pensam as pessoas deste mundo sobre Jesus. O que eles querem dizer sobre a fé cristã? Quando o ministro da Cultura, Gilberto Gil, disse o seguinte: que o carnaval é a invenção do diabo que Deus abençoou. Irmãos e irmãs, Deus não abençoaria jamais. Será que Jesus finalmente será derrotado pelo mal? Será que Jesus será humilhado e arrastado nas avenidas? Qual é o futuro da igreja no nosso país? Qual é o futuro da igreja plantada nesse bairro? Qual é o futuro da fé semeada no seu coração? Vamos voltar ao livro do Apocalipse para relembrar esse texto fascinante sobre Jesus e o Cordeiro de Deus. Para muitos, o mais fascinante livro da Bíblia é o Apocalipse. Sabe por quê? Porque com ele se encerra a aventura humana sobre a face da terra. O autor do Apocalipse não assinou o livro, nem datou o livro. Mas por causa das evidências históricas, a gente percebe, por causa da literatura, de tantas outras coisas, que ele foi escrito mais ou menos lá pelo ano 95 depois de Cristo. O autor não assinou o livro, ele apenas disse assim: meu nome é João. Mas há algo que eu quero lembrar para vocês. Eu sou companheiro e irmão da tribulação. Quando alguém me apresenta, sabe o que eu gosto de dizer? Eu sou do povo de Deus. Eu sou daquele que ajoelha na cadeira e ora pedindo a graça de Deus. Eu sou aquele também que ergue a minha mão e canta louvando o Senhor. Nós somos do povo de Deus. O que o autor está dizendo é isso: eu sou companheiro de vocês na tribulação. Eu estou exilado em Patmos. Eu vivo como prisioneiro. Eu sou um deportado. Eu conheço na minha própria pele o sofrimento que as igrejas estão sofrendo nesse momento da história. Mas apesar de tudo isso, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. E a mensagem de Deus é que vocês não precisem ter medo.
Se algum dia Deus te der a graça de visitar Patmos, vá lá naquela pequena ilha, ainda lá a caverna chamada Gruta do Apocalipse. Acredita-se que foi ali que o livro foi escrito. Se você quiser entender um pouquinho do Apocalipse, você deve ler o livro pensando na experiência e no sofrimento da igreja na Ásia. E o sofrimento e a experiência da igreja era para enfrentar uma coisa muito séria. Era para descobrir quem era Senhor: Domiciano, Nero, César ou Jesus era o Senhor. Esse era o dilema. A sociedade estava perguntando: quem é o Senhor? E o Apocalipse foi escrito para dizer exatamente que Jesus é o Senhor. Por isso que ele dirige cartas às igrejas. Por isso que você vai ver que o Apocalipse vai daqui a pouco se dirigir às 7 igrejas. Porque a preocupação é com a vida das igrejas, é com a vida do povo. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho dos desafios que a igreja enfrentava quando se escreveu o Apocalipse. O primeiro desafio é o desafio externo, isto é, a sociedade onde nós vivemos, que nos desafiam. Qual era o desafio externo que a igreja enfrentava? No ano 64, Nero decretou uma grande perseguição à igreja. Muito sofreu a igreja do primeiro tempo, né? Mas interessante, apesar da perseguição, apesar do sofrimento, a igreja continuou crescendo para a glória e honra do Senhor Jesus. Lá pelo ano 90, Domiciano decretou uma perseguição ainda mais violenta, e dessa feita mais bem organizada. Dessa feita o império se revoltou contra a igreja. O objetivo era destruir a igreja. Domiciano mandava matar, fazia horrores para que os cristãos abandonassem a sua fé. Quem é o Senhor da sua vida? Ave César, ou em grego, Jesus é o Senhor, Kyrios. Os cristãos teriam que dizer: Ave César, ou não, Jesus é o Senhor. É isso que está em jogo. O Império Romano, o poder dominante do mundo, se voltou contra a igreja. Havia perseguições, havia martírios, era muito difícil sustentar a fé. Era tão difícil sustentar a fé, que se alguém não tivesse a marca do Império Romano, a marca da besta, ele não podia nem comprar e nem vender. Imagine se você não puder comprar e nem vender nos dias de hoje. Como é que você faz? O imperador se apresentava como se fosse o novo dono do mundo, como fosse o Senhor. E aqui a luta era para destronar Jesus. Domiciano queria ser declarado o novo Senhor do mundo. Isso é o que está acontecendo do lado de fora. Uma perseguição organizada pelo império. E dentro da igreja? Como é que está o ambiente dentro da igreja? À medida que eu for falando, vocês vão lembrar de algumas coisas, né? A igreja também tinha os seus problemas internos. Por exemplo, o cansaço natural de 95 anos de perseguição. Como é gostoso a gente ver os pioneiros aqui, não? Mas foi luta, ao cansaço natural do dia a dia, da luta. 95 anos de perseguição. A igreja estava também cansada desses problemas. Havia doutrinas erradas, haviam pastores que se apresentavam como falsos mestres. Numa das cartas o autor diz assim: tem gente que esqueceu o primeiro amor. Tem gente que não ama mais a Jesus. Numa das outras cartas, o escritor diz assim: tem gente que é morna, tem gente que não tem mais fervor para com as coisas de Deus, tem gente que não tem mais amor para as coisas de Deus. Então a igreja está enfrentando momentos difíceis,
tanto os externos quanto internos. É a essa gente, são a essas igrejas que está escrito o Apocalipse. E o Apocalipse começa dizendo dessa visão maravilhosa do capítulo 5. Deus está sentado no seu trono. Ele tem um livro nas mãos. O livro está escrito por dentro e por fora. E tem mais, ele está selado com 7 selos. O número 7 nas Sagradas Escrituras é o número da totalidade. Isto é, um livro selado, fechado com 7 selos, quer dizer que nunca foi aberto. Que nunca foi aberto. E o seu conteúdo é de absoluta garantia de que é original e é secreto. Deus está sentado no trono e está com o livro nas mãos. Você lê o texto e no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém, pastor, ninguém, absolutamente ninguém, podia abrir o livro, e diz o texto, e nem olhar para ele. João chora copiosamente, sabe por quê? João chora porque está em jogo a continuação da história, da vida, da igreja. Na literatura apocalíptica quer dizer o seguinte: se ninguém abrir o livro, Domiciano venceu, a igreja perdeu. Se ninguém romper os selos, o mal triunfou sobre o bem, e Jesus não é Senhor desse mundo. Por isso que ele chora copiosamente. Ninguém nos céus, nem querubim, nem serafim, nem o anjo Gabriel que anunciou o nascimento de Jesus, ninguém tinha condição de abrir o livro. Há um silêncio absoluto no céu, e sem abrir o livro, a história encerrou, e o império venceu, e Deus perdeu. Mas ao choro inconsolável do escritor vem a resposta do céu. Rompe-se o silêncio do céu, e do mais altos céus João escuta uma voz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os selos. Amém. Jesus venceu para abrir e romper os selos, glória a Deus. João olha ao redor, e ele não vê nenhum leão, nenhuma raiz, mas o que ele vê é um cordeiro com ferimento de morte. Mas ele se dá conta, irmãos, que Jesus acaba de entrar nos céus. Ele se dá conta que aquele que é maior do que os anjos, que os querubins, que os serafins, ele está entrando nos céus, e ele acaba de chegar ao trono do Pai. Ele traz no seu corpo os sinais do sofrimento, da crucificação. Ele é como João, que também sofre pela igreja. Ele é como os irmãos da igreja, que também sofrem a ação do império. Mas ele é o Cordeiro vitorioso de Deus. E diz que quando ele chega no trono do Pai, ele toma o livro nas mãos do Deus eterno. Sabe o que isso quer dizer? A história não acaba com o império. A história não acaba com o mal. Jesus, o Senhor, tem todos os poderes. Ele traz no seu corpo e na sua mão o poder de Deus para abrir o livro. Jesus é Senhor da história. Há esperança para a igreja? Há futuro para a igreja? Há futuro para o povo de Deus? Jesus, o Cordeiro vencedor, abre o livro. Isso quer dizer, agora ele controla a história. Pastor aqui que rege o louvor, já pensou se você está no céu? Quando Jesus toma o livro em suas mãos, há uma canção: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. O céu começa a cantar. O silêncio dos céus é interrompido com essa canção: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro.
E diz mais o texto que há um forte cheiro de incenso na Assembleia Celestial. E sabe o que está ali? As orações dos santos. Sobem ao trono de Deus. Sobem ao trono de Deus. Junta-se milhares de milhões de anjos. Todas as criaturas no céu, na terra, no mar, no universo. E eles se juntam para cantar ao que está sentado no trono, a honra, a glória e o poder. E diz mais: os líderes celestiais caíram de joelhos e adoraram o Cordeiro. Quando você vê essa visão, canta-se muito no céu, canta-se muito no céu. Vou parar por aqui, porque senão a gente não termina o sermão hoje. Deixa eu lhe perguntar, o que podemos aprender desse texto para lermos a realidade do nosso Brasil, da igreja e da nossa vida? Como esse texto funciona para nós que vivemos hoje? Uma breve análise dos dias que vivemos mostra que a nossa sociedade atual, assim como naquela época em que vivia a igreja do Apocalipse, é uma sociedade perversa, sem compaixão, não tem receio de ridicularizar a fé. A sociedade que nos cerca não tem receio de olhar para nós e dizer: vocês são os fanáticos. A sociedade que nos cerca não tem receio de olhar para nós e zombar da nossa fé. Nós pastores temos que tomar um cuidado imenso sobre o que falar sobre determinados assuntos. Mas eles podem zombar de nós em praça pública, em TV, e as pessoas acharem que é bonito. A sociedade atual, dominada pelo mercado, dominada pelo desejo do lucro, dominada pelas finanças, não faz questão nenhuma de destruir a natureza, de destruir vidas. Não faz questão nenhuma. O presidente de uma grande empresa que destruiu muito em Minas, ele disse assim, que o que a empresa fez vale mais do que a vida que as pessoas que morreram. Sabe por quê? Porque ali vale o lucro. Essa é a sociedade que nós vivemos. Esse é o mundo que nós vivemos. Sem nenhuma conotação de partido, por favor. Está para se fazer uma reforma em que quem ganha apenas um salário mínimo, apenas um, para sustentar a família, vai ter que sustentar com a metade. Essa sociedade é perversa. Como alguém pode se sustentar com R$400 nesse mundo? As pessoas cada vez mais se refugiam nas drogas, na violência, nas religiões sem compromisso, no sexo sem amor, no individualismo, no consumismo. As pessoas estão caindo para o submundo da miséria, da fome, da marginalidade. São milhões de seres humanos desprovidos neste planeta. Quase todas as semanas, eu e minha esposa atendemos alguém que quer dar cabo da sua vida. Porque o mundo está ficando cada vez mais difícil. Nos dias de hoje, até setores do mundo religioso estão corrompidos. Estão vendendo a fé, envergonhando o evangelho. Há tantas igrejas que se dizem evangélicas que as pessoas ficam sem rumo. Para onde eu vou, pastor? Há pessoas que estão mercadeando a fé, vendendo ilusões. Queridos irmãos e queridas irmãs, a mídia diz que nós evangélicos somos tantos, e nós somos, a ponto de influenciar na decisão do cargo majoritário desse país. Mas eu pergunto para vocês, no que isso está refletindo no dia a dia? Que vivência nós estamos passando para as pessoas? Nesse conflito, nesse confronto, nesse Brasil, será que há espaço para a fé cristã? Será que o diabo continua arrastando e humilhando Jesus nas avenidas do nosso país? Será que Jesus perdeu a batalha contra o mal? Não, Jesus não está perdendo. Deus preserva a igreja, preserva o povo, que a fé não está corrompida.
Deus tem preservado vocês aqui como luz. Deus tem preservado vocês aqui como sal da terra. Deus tem preservado vocês nesse bairro para dizer que Jesus é o Senhor da história. Deus tem preservado vocês para dizer aqui que o Cordeiro venceu. Deus tem preservado vocês para dizer que nós servimos aquele que tem plenitude de todo o poder. Jesus pode fazer alguma coisa por mim? O que o pastor disse? Se ele não fizer, eu deixo. Jesus continua sendo o mesmo. Há futuro para a igreja. Há futuro para a igreja, há futuro para o povo de Deus. Quando a nossa igreja começou em 1903, a Boca Grande se dizia: essa igrejinha não vai para frente, ela vai morrer. Nós não morremos. Olharam para nós e diziam assim: é uma igrejinha dos milagres. Igrejinha porque era uma coisinha assim. Dos milagres porque só por Deus poderia ter vivido. Só por Deus. Aí diziam assim: quando morrer reverendo Eduardo Carlos Pereira, que foi o fundador da igreja, morre. Pois o homem morreu e nós continuamos vivos, graças a Deus. Enfrentamos problemas internos imensos na década de 70, mas nós não morremos pela honra e pela glória de Deus. Nós sobrevivemos. Essa história por 2 anos aqui ficou parada, eu escutei ali. Mas a igreja venceu para a glória e honra de Deus. Para a glória e honra de Deus. Nós servimos ao Senhor da história. A Jesus foi dado o poder absoluto sobre todas as coisas. Aquele que pode tomar o livro nas mãos e romper os selos, Ele é o Senhor. Ele é aquele que pode fazer todas as coisas. É aquele que é capaz de ver todas as coisas, porque tem 7 olhos. A Ele a igreja pertence, a Ele a igreja está submetida como servo. Volta para a sua vida pessoal. A quem você pertence? A quem você pertence? Quem é o Senhor da sua vida? Há uma música brasileira que eu gosto muito de música. A música chama-se Epitáfio. Eu podia ter vivido mais, eu podia ter desfrutado mais. É uma música linda, mas o refrão dela não me serve. O refrão dela diz assim, né? O acaso me protegerá. Eu digo, aleluia, que é isso? Quem me protege é Jesus. Eu não sou protegido pelo acaso e pela sorte, mas eu sou protegido por Jesus, aquele que é o Senhor do mundo, aquele que é capaz de romper os selos da minha vida e de me abençoar. Esse é Jesus. A quem você serve? O que lhe desafia? Quais são os problemas que você traz no seu coração? Você é capaz de dizer: Jesus, rompe os selos do livro da minha vida. Eu lhe entrego. Eu lhe entrego. Eu lhe entrego. Irmãos, a igreja tem futuro porque pertence a Jesus. Jesus diz assim: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estabelecerei o meu povo e eles serão reinos de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Humildemente, como igreja, nessa noite festiva aqui, em gratidão a Deus pelos 25 anos de vida, devemos juntar nossas vozes no grande coro dos remidos, ao canto apocalíptico de todas as criaturas do universo, e declarar com os nossos lábios: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Essa igreja tem vencido por causa de Jesus. Essa igreja tem vencido porque a sua liderança está submissa ao Senhor Jesus Cristo. Esta igreja é de Jesus, foi Ele que estabeleceu.
A sua vida é de Jesus. Coloque-a nas mãos de Deus e você também vencerá. Ao Cordeiro de Deus, pois, toda honra, toda glória e louvor para todos sempre, como gratidão, porque Deus é aquele que vence. Amém. Quero convidar o pastor que cuida da música. Nós vamos cantar um cântico apocalíptico. Quero convidar você a se colocar em pé. À medida que nós cantarmos, eu quero desafiar você a dizer para Jesus: Senhor, está aqui o livro da minha vida, abra, rompa os selos. Quero desafiá-lo a vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Jesus é capaz de romper os livros e de abençoar. Se você tem uma bênção, quer agradecer a Deus, venha aqui à frente também. Você foi abençoado, venha agradecer. Nós vamos orar para Deus abençoar e Deus trazer vitória sobre a sua vida.